Bom dia mais uma vez a todos. Estamos no dia 12 de maio de 2021 e na reunião de julgamento da segunda Câmara, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Já apresentei anteriormente, ainda no dia de hoje, a turma. E vamos passar, então estamos no item, um item que a gente tinha aguardado um pouco para abordar, né, por conta que a pauta estava adiantada, então o patrono do contribuinte ainda não tinha chegado para fazer a sustentação, mas a gente verificou agora que ele já está na sala de espera, tá? É o item 65 da pauta, o contribuinte é Adilson Santana Passos Júnior, imposto da pessoa física, tá? E o processo é de relatoria do Dr. Mário Hermes. Então, nesse momento, eu peço para o suporte a Tainara, que está nos auxiliando, convidar o patrono para adentrar na sala de reunião. Ok, presidente, farei a convocação. E lembrando a todos, eu tinha até me referido aqui no intervalo, mas não tem partilhamento do vídeo, esse caso é presencial, então não vai haver necessidade, vai ficar diferida o compartilhamento do vídeo em toda a situação. Vamos aguardar, então. Acho que a gente não tem nenhuma videoconferência dessa vez. Aquele videoconferência não, aquele partilhamento de vídeo, é tudo... São todos os casos, modalidade de... Tá aparecendo para eu admitir ele, tá aparecendo para alguém mais? Foi admitido já. Já foi admitido. Deixa eu ver aqui. Doutor, bom dia, doutor Salomão, né? Isso, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Está nos escutando e ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá ótimo. Então, vamos passar ao seu item da pauta, que está com a relatoria do doutor Mário Hermes, a quem já passo a palavra. Vamos lá? Perfeito. Obrigado, presidente. Bom dia novamente aos colegas, conselheiros, e bom dia ao ilustre patrono do contribuinte, doutor Salomão. O contribuinte, então, item 65 da pauta, contribuinte Adilson Santana Passos Júnior. Trata-se do lançamento do imposto de renda de pessoa física, relativo ao exercício 2006, 7 e 8, ano calendário 2005, 6 e 7, onde foi constatada as seguintes infrações: rendimentos recebidos de pessoas físicas, sujeito de carnê-leão, seria omissão de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício, recebido de pessoas físicas. Acréscimo patrimonial descoberto, omissão de rendimento tendo em vista a variação patrimonial descoberto, depósitos bancários de origem não comprovada e aplicada a multa isolada por falta de recolhimento do imposto de renda da pessoa física devido a título de carnê-leão. As infrações apuradas enquanto explicitado no termo de verificação fiscal. Eu peço para ele para não fazer leitura nesse momento da parte reproduzida. O contribuinte apresentou impugnação, onde suscita nulidade da autuação sob argumento de cerceamento do seu direito de defesa, dada a exiguidade dos prazos que lhe foram concedidos para cumprimento de solicitações da equipe de fiscalização. Também argui nulidade sob o fundamento que o procedimento fiscal teria sido desenvolvido por 4 auditores fiscais, mas somente consta a assinatura de 3 no auto de infração, o que, sob a ótica do impugnante, estaria em desacordo com o disposto no artigo 10 do Decreto 7235 de 72. Advoga ainda a decadência do direito de lançamento da multa isolada, por falta de recolhimento do carnê-leão mensal, relativo ao período de janeiro a agosto de 2010, e questiona o que classifica como dupla penalidade, em função da aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de ofício de 75%. Questões de mérito são apresentadas também, que estão sintetizadas, e eu volto a elas, eu vou explicitar por ocasião do voto. A impugnação foi considerada tempestiva e julgado improcedente a peça impugnatória. Resignado com a decisão de piso, o autuado apresentou recurso voluntário, que se encontra dividido nos seguintes tópicos: nulidade do auto de infração, depósito bancário não comprovado, omissão de rendimento inexistente, rendimento recebido de pessoa física, multa isolada e acréscimo patrimonial descoberto. Em sede preliminar, é arguída a nulidade do acórdão recorrido pelo fato de, segundo a alegação do recorrente, não ter sido incluído na parte dispositiva do acórdão e não ter sido julgados os fatos jurídicos relativos ao exercício 2009, ano calendário 2008. Em sequência, são aduzidas as seguintes nulidades do lançamento. A fiscalização teria exigido, sem base legal, desde o termo de início de fiscalização, a comprovação de todos os depósitos bancários, como se a pessoa física estivesse submetida à fiscalização contábil. E a fiscalização teria se utilizado da norma presuntiva do depósito bancário sem critério lógico e racional, uma vez que, desde o início da ação fiscal,
desde o início da ação fiscal, requeriu a apresentação dos extratos para, em seguida, exigir a comprovação dos valores depositados sem linha de corte ou exceção. Em procedimentos fiscais semelhantes, em que o contribuinte é instado a comprovar a totalidade dos depósitos bancários, a auditoria fiscal deduz os rendimentos declarados, quando esses não podem ser deduzidos por identificação nos extratos bancários, sendo que, no caso presente, não teria sido feita tal dedução dos rendimentos declarados em sua SPF. Afirma, assim, quanto à última nulidade apontada, que a autuação dos depósitos bancários por autoridades sem deduzir os rendimentos, sem descrever o fato nem capitulação legal, elimina qualquer chance do exercício de defesa, uma vez que não há item no auto de infração que trate do assunto a ser contraditado. Não há também o elemento essencial do ato administrativo válido, a motivação. Por consequência, a conclusão inevitável é de cerceamento do direito de defesa, ou seja, de nulidade na forma prevista no PAF. Adentrando ao mérito, requer o autuado que seja procedida a dedução da base de cálculo do lançamento nos respectivos anos calendário dos rendimentos declarados das DPF correspondentes, nos seguintes valores. Eu relaciono aqui ano a ano. Requer ainda, no mesmo tópico, que após as deduções seja aplicado o limite legal para a presunção de omissão de receita, conforme o artigo 42 da Lei 9.430. Sequencialmente, afirma e requer o autuado que haveria um lançamento de valor inexistente no mês de abril, que eu volto a tratar dele na frente, afirma que apresentou suas DPF com opção pelo modelo simplificado e requer que, sobre os valores de omissão apurados, seja aplicado o percentual de 20% para efeito de desconto simplificado, haja vista sua opção pelo tal regime. Afirma subsistente o lançamento no que concerne a infração de recebimento de rendimento do trabalho não assalariado, sustenta que, ao se proceder à tributação com rendimento de trabalho assalariado, com o serviço empregatício, caberia ofício ao ônus da prova, e nada teria sido juntado ao processo, demonstrando que efetivamente prestou serviço ao indicado pelo fisco. Quanto à multa isolada por falta de recolhimento mensal do Carnê-Leão, contesta o critério adotado pela fiscalização ao ratear mensalmente o valor tributável anual, constante das DPF dos anos calendário 2005 e 2006, taxando tal procedimento como ilegal por ausência de norma autorizativa. Ainda referente à multa isolada, advoga outra ilegalidade, estendida aos 4 exercícios objeto do lançamento. Afirma que, da aplicação da multa, resta observar que a mesma, quando aplicável, tem como gerador da obrigação a inadimplência, ou seja, sua aplicação decorre do não pagamento de exação na data do vencimento. No caso concreto, o fisco utilizou como a data ACOR a data do fato gerador do tributo, não o dia seguinte ao seu vencimento não quitado. Concluo que o erro material descrito atinge o núcleo do lançamento, ou seja, sua validade, conforme se depreenderia do artigo 142 do CTN. Desse modo, é impossível a manutenção da multa isolada. Finalmente, sustenta que a fiscalização não teria observado que, além do rendimento tributável declarado, conforme já mencionado na preliminar, também teria sido declarado o rendimento de doação de seu genitor, senhor Adilson Santos Passos, no valor de R$350 mil, valor esse que afirma ter sido recebido ao longo do ano calendário 2008, conforme cópia da DPF que anexa ao recurso. Pontua que no auto de infração não haveria qualquer menção pelo não acatamento ou motivação para não recepcionar o valor da doação como lícito e que modificaria toda a situação tributária que se reporta o auto de infração. Ao final, requer a nulidade da autuação em razão do cerceamento de direito de defesa e a ausência de decisão sobre o ano calendário 2008, conforme argumentado na preliminar, e mais, acatar os rendimentos declarados na DPF como transitados em conta bancária e determinar a redução da base de cálculo da omissão de rendimentos, reduzir a tributação do ano de 2005 no valor de 11.780 por inclusão indevida de tal valor, aplicação do desconto padrão de 20% sobre a tributação remanescente, eliminação da tributação sobre suposto rendimento de trabalho assalariado, sem que o fisco apresentasse uma mínima prova da relação de trabalho, e, finalmente, a eliminação das multas isoladas em razão do vício insanável do erro na aplicação em relação à data efetiva do início da obrigação. Enfim, que pratique todos os atos como de hábito para que se alcance a verdadeira justiça. É o relatório, presidente. Obrigado, Mário. Eu passo a palavra então para o patrono, doutor Salomão. Bom dia a todos. E, de início, eu gostaria de pedir desculpas pelo meu atraso em razão do equipamento. Bem, tentando ser mais objetivo, e primeiro agradeço à relatoria, a forma que fez, que foi muito boa, excelente, reduzindo, inclusive, a minha fala, que basicamente pegarei 2 pontos. O primeiro, que bem rápido, que é a questão do desconto padrão sobre os valores admitidos como não
como omissos, não é? Que foram incluídos no auto de infração, já que o contribuinte declarou pelo sistema simplificado. E a segunda, essa eu vou me deter um pouco mais, mas vou tentar ser conciso, até porque já é um assunto que os senhores trabalham no dia a dia, que é com relação à questão do artigo 42 da 9.430, o depósito bancário não comprovado. O que a gente tem observado ao longo, e aqui não vai necessariamente uma crítica, mas uma observação para a defesa, por óbvio, de que as fiscalizações da Receita, e no caso aqui concreto, ela de imediato pede todo o crédito, pede a comprovação de todos os depósitos bancários a uma pessoa física. E observe que são 4 anos. E vieram 4 fiscais para poder fazer essa fiscalização, a gente não entende nem o porquê, né? Tanta gente assim. Mas vamos ser mais objetivos. Se pediu todos os créditos, não dispensando nenhum valor. E daquilo que foi de maneira tal que foi quase que impossível, em se tratando de pessoa física, que não está sujeito à contabilidade como uma pessoa jurídica, não se pôde comprovar basicamente nada. Questão de guarda de documento com relação ao tipo, inclusive, de atividade, que uma parte é rural e uma outra parte é recebimentos de pessoa física. Bem, então, não encontrando depósito correspondente que pudesse ser comprovado, o fisco tributou praticamente todos os créditos depositados, entrados na conta. Bem, e aqui ficamos com um dilema. Qual é o dilema? Se o contribuinte apresenta algum tipo de rendimento, não só de carne-leão, como atividade rural, embora tenha em pequena quantidade, inclusive também de doação, como pode ser comprovado pela declaração de seu pai, nenhum desses valores foram encontrados, identificados no depósito bancário. E assim, tributado todo o valor, todos os créditos, todos os valores que foram depositados. Aqui a gente encontra 2 coisas. A primeira delas, e aqui já encerrando, a primeira delas é que há procedimento de auditores da Receita em que, nesses casos, ele de imediato, ele já deduz a parte que foi oferecida à tributação, mas não identificada ali no depósito bancário, em razão de não ser valores fixos, em razão de não ser valor pago por pessoa jurídica, principalmente aqui, como é o caso, valores pagos por pessoa física, que dificilmente você tem a documentação referente àquela operação. E a segunda coisa, então, em decorrência disso, então tem fiscal que deduz, tem fiscal que não deduz. Ora, como a grande maioria não deduz, fica até difícil de formar, como a grande maioria deduz, fica até difícil de formar uma jurisprudência mais robusta ainda a respeito do assunto, embora ela já exista. A segunda questão é, se admitirmos que vamos tributar todos os depósitos bancários, mesmo que não tenha sido levado em consideração a dedução daquilo que já foi ofertado, por óbvio, e como se trata de uma tributação por via indireta, que é por presunção, é óbvio que a gente está tributando 2 vezes aqueles valores que já foram declarados, não é? Porque seria como admitir que o contribuinte, nas suas operações bancárias, ele sonega, e na operação que é feita em dinheiro, que não passa pelo sistema bancário, essa ele oferta a declaração do imposto de renda, o que, óbvio, não faria nenhum sentido. Bem, então, com essas 2 observações, eu dou por concluído e ficando à disposição no que for necessário, principalmente para as questões fáticas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. Obrigado, doutor E demais Salomão. conselheiros. Passar a palavra, então, para o doutor Mário, para apresentar seu voto. Por favor, doutor Mário. Obrigado, presidente. O recurso é tempestivo e eu passo a análise do pressuposto de admissibilidade. E aí eu abro um tópico com o título de novos argumentos apresentados somente por ocasião do recurso, não conhecimento. Advoga o contribuinte a insubsistência do lançamento no que concerne a infração de recebimento de rendimentos do trabalho não assalariado,
sustenta que, ao se proceder à tributação como rendimento de trabalho assalariado, com ou sem vínculo empregatício, caberia ao fisco o ônus da prova, e nada teria se juntado ao processo, demonstrando que o recorrente efetivamente prestou o serviço indicado pelo fisco. Traz da infração relativa a rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeita a carnê-leão, que assim se encontra descrito no TVF. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, o contribuinte recebeu de pessoa física Bruno o valor de R$ 9.000, caracterizado através de crédito em sua conta corrente do Banco Bradesco, conforme o extrato apresentado. O contribuinte foi devidamente intimado a explicar e comprovar o motivo do depósito, mas não fez, motivo pelo qual o valor do depósito está sendo lançado como omissão de rendimentos, sujeito ao recolhimento mensal carnê-leão. Verifico que, relativamente ao depósito no valor de R$ 9.000, que motivou a atuação pela infração da omissão de rendimento do trabalho não assalariado, não há qualquer manifestação do contribuinte de sua peça impugnatória. Também verifico inovação do recurso no que se refere aos argumentos do recorrente que teria apresentado suas GPF com opção pelo modelo simplificado, e requerendo que sobre os valores da omissão apurada seja aplicado o percentual de 20% para efeito de desconto simplificado, haja visto sua opção por tal regime. De fato, não consta da peça impugnatória tal argumento, solicitação, tratando-se assim de novo argumento somente suscitado por ocasião do recurso. Conforme já citado o decreto 7265/72, a apreciação da impugnação inicia a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, devendo em tal momento ser apresentado todos os argumentos de defesa em que a então impugnante pretenda se fundar. Portanto, era devido ao autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação, no momento em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e direito que entendesse suportar suas alegações. Assim, deveria, sob pena de preclusão, instruzir sua impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. Devem ser considerados precusos os referidos argumentos apresentados somente nessa fase processual, motivo pelo qual entendo pelo seu não conhecimento. No obstante, no que se refere à infração por omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, cumpre esclarecer que se trata de infração onde foi identificada a fonte pagadora e que, devidamente intimado a comprovar a motivação de tal depósito, o contribuinte não apresentou justificativa que demonstrasse não se tratar de rendimento tributado recebido. Não sendo apresentado pelo interessado qualquer evidência de que o valor recebido estaria isento ou fora do campo de incidência, correto o procedimento adotado ao considerar como rendimento tributado oriundo do trabalho sem vínculo empregatício. Alegação de nulidade do acordo recorrido. É arguída a nulidade do acordo, segundo a alegação não ter sido incluído em sua parte dispositiva e não ter sido julgados os fatos jurídicos relativos ao exercício 2009 e no calendário 2008. Apesar de não constar na ementa do acordo a expressa citação do exercício 2009, a simples leitura do relatório e voto do referido deciso não deixa dúvida quanto à completa análise de todos os argumentos de defesa apresentados na impugnação, relativamente a todos os exercícios objeto do lançamento. Especificamente quanto ao exercício 2009, podemos citar, além das expressas menções ao ano calendário de 2008 no relatório, temos ainda as seguintes passagens no voto. A folha 430, ao tratar dos depósitos bancários de origem não comprovada, a expressa menção ao exercício 2008, cujo valor apurado é de R$ 212.726. Na folha 433 a 437, ao tratar do acréscimo patrimonial descoberto, no valor de R$ 50.502, especificamente relativo à competência 10/2008. E folhas 437 a 440, quando se trata da multa isolada, que abrange todo o período objeto do lançamento de 01/2005 a 12/2008. Sem razão, portanto, o recorrente quanto a tal afirmação, uma vez que todas as alegações de defesa apresentadas na impugnação, relativamente às infrações apuradas no ano calendário 2008, foram objeto de análise e expressa manifestação por parte da autoridade julgadora de piso. Alegação de nulidade do lançamento. São aduzidas as seguintes nulidades. Primeiro, a afirmação teria exigido, sem base legal, desde o termo de identificação, a comprovação de todos os depósitos bancários, como se a pessoa física estivesse submetida à fiscalização contábil. Segundo, a fiscalização teria se utilizado da norma presuntiva do depósito bancário sem critério lógico e racional, uma vez que, desde o início da ação fiscal, requereu a apresentação dos extratos para, em seguida, exigir a comprovação de todos os valores depositados sem linha de corte ou exceção. E, em procedimentos fiscais semelhantes, em que o contribuinte é instado a comprovar a totalidade dos depósitos bancários, a auditoria fiscal deduz os rendimentos declarados quando estes não podem ser deduzidos por identificação nos extratos bancários, sendo que, no caso presente, segundo o autuado, não teria sido feita tal dedução dos rendimentos declarados em sua DPE. Antes de análise do POP, cumpre esclarecer que as decisões administrativas judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de nossos complementares e não vinculam decisões desse Conselho, sendo opostas somente às partes de acordo com as características específicas e conexuais dos casos julgados,
e procedimento de ônibus originário não produzindo efeito em outras lites, ainda que de natureza similar à hipótese julgada. Para melhor entendimento do tema concernente à omissão de rendimentos caracterizados em depósitos bancários, relevante-se fazer uma historialização que trata os depósitos bancários e sua utilização para efeito de lançamento do crédito tributário. Para tanto, vale o distrato de voto proferido no acordo número 2202 dessa Câmara, julgado em 2019. E aqui eu faço esse histórico da legislação que eu peço Vênia para não fazer a leitura, que é mais explicitando. Então, conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não foi o depósito bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumivelmente omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme o artigo 42 da Lei 9.430. Ao deixar de comprovar a origem, limitando-se a afirmações de origem diversas, sem apresentação de documentação hábil e idônea, comprovatório de suas afirmações, o contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos passivo de tributação nos estritos termos da lei. A matéria, inclusive, é objeto de súmula desse conselho, onde eu destaco a súmula número 26. Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder e dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Ainda que se esclarecer que o auto de infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo artigo 10 do decreto 7235. Saliente que o artigo 59 do mesmo decreto preconiza apenas 2 vias insanáveis, que seria a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa, não se encontrando, portanto, presentes situações que seja requerida a nulidade do lançamento ou da decisão proferida no julgamento de piso. Não tendo o contribuinte, apesar do regulamento intimado, se desincumbido do seu ônus de comprovar a origem dos depósitos, de forma individualizada e mediante documentação hábil e idônea, tem a autoridade fiscal o poder e dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e cometidos na declaração de ajuste anual. Dedução de valor declarado em DIR-PF. Alega o recorrente, como situação passiva de nulidade do lançamento, que em procedimentos fiscais semelhantes, em que o contribuinte é instado a comprovar a totalidade dos depósitos, a auditoria deduz os rendimentos declarados quando esses não podem ser deduzidos por identificação dos estados bancários, sendo que, no caso presente, não teria sido feita tal dedução dos rendimentos em sua DIR-PF. Requer, assim, que seja procedida a dedução da base de cálculo do lançamento dos respectivos anos calendários dos rendimentos declarados na DIR-PF correspondentes nos seguintes valores. Eu estou discriminando aí. Há que esclarecer que não se trata de situação que importe a nulidade do lançamento, pois todo o procedimento fiscal ocorreu dentro da legalidade, observando as normas de regência conforme o artigo 59 e 60 do decreto 7235. No termo de verificação fiscal, consta informação de que o autuado foi regularmente intimado para a apresentação de comprovante de todos os rendimentos mensais recebidos de pessoas físicas no ano calendário 2005 a 2008, comprovante dos rendimentos isentos não tributáveis e tributados exclusivamente na fonte, recebidos entre 2005 e 2008. Tal fato pode ser constatado nos itens 4 a 10 do termo de intimação fiscal, termo de início do procedimento fiscal. Entretanto, ainda no TVF, consta que, em 23 de 8 de 2003, a resposta onde, basicamente, a movimentação de suas contas bancárias decorre da atividade pecuarista exercida pelo pai, sem, no entanto, apresentar nenhum documento hábil e idôneo que comprova os fatos arguídos. Nos termos assim explicitados, o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada. Ao deixar de comprovar tal origem, limitando a afirmação de origem diversa sem apresentação de documentação hábil e idônea, o contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão passiva de tributação no estrito comando da lei. Aviso do presunção legal, cabe ao autuado comprovar de forma individualizada a origem dos recursos e sua identificação como decorrente de renda já oferecida à tributação. Trata-se, assim, de ônus exclusivo do contribuinte a comprovação, de maneira inequívoca, da origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios desacompanhados de provas. O ônus do qual o autuado não se desincumbiu, tornando ainda mais patente a necessidade de efetiva comprovação pelo fato de se tratar de rendimentos tributados declarados como oriundos exclusivamente de pessoas físicas e que, considerando os relativamente baixos valores envolvidos, podem perfeitamente ter sido recebidos em espécie, sem transitarem por contas bancárias. Observe-se ainda o curioso fato de que, nos exercícios 2007 e 2008, foram declarados rendimentos oriundos de pessoas físicas em valores redondos e exatamente iguais durante todo o ano, sendo R$ 1.300 no exercício 2008 e R$ 1.400 em 2009.
e 1.400 exercício 2009. Isso está nas folhas de 197 e 2005. De minha sorte, quanto aos rendimentos isentos não tributáveis declarados, não foi apresentada qualquer documentação tendente à comprovação de tais operações, seja a título de distribuição de lucros, impresso ou declarado recebimento de doação de R$350 mil oriunda do seu progenitor, que, segundo a firma, teria sido concretizado ao longo do ano calendário, limitando-se a alegações sem quaisquer comprovante de efetiva movimentação financeira de tais valores. Analisando tais argumentos, também apresentados por ocasião da impugnação, se pronunciou a unidade julgador de piso. Sob tal questão, afirmam as autoridades lançadoras, no termo de verificação, que foram apresentadas cópias das GPF do exercício 2007 a 2009, acompanhadas de alguns documentos utilizados para seus preenchimentos, frisando, no entanto, que não foram apresentados os comprovantes dos rendimentos isentos solicitados no termo de início. Nessa fase impugnatória, o contribuinte representa cópias dos comprovantes de rendimentos pagos e retenção de imposto na fonte, emitidos por sua fonte pagadora Santana Passos, com informação de rendimentos isentos não tributáveis a título de lucros, nos anos 2007, 6, 7 e 8, e nos valores aí definidos, respectivamente. No mesmo sentido, representa a folha com a de cópia de comprovante de rendimentos pagos e retenção de imposto na fonte, emitido por sua fonte pagadora, CELCA, com informação de rendimentos isentos não tributáveis, no ano calendário 2006. Fiz que tais documentos já haviam sido apresentados, os quais, de forma isolada, não foram aceitos como prova de origem dos recursos. Com efeito, além dos citados comprovantes, deveria o contribuinte apresentar prova do recebimento das importantes direitos consignados, ou seja, a prova da transferência dos recursos das pessoas jurídicas para o contribuinte, pagos a título de lucros e dividendos, comprovando as datas das devidas operações, assim como correlacionadas as importantes recebidas com os depósitos questionados nos autos de forma individualizada. Noto que, ao utilizar-se de uma presunção legalmente estabelecida, cabe ao agente fiscal fica dispensado de provar, no caso concreto, a omissão do rendimento, admitido prova em contrário, cuja produção cabe sempre ao contribuinte. Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presença da omissão, provar por meio de documentação idônea que tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis e sujeitos de tributação exclusiva ou já tributados exclusivamente na fonte. Ressalto que a comprovação da origem dos depósitos é determinada mediante documentação que demonstra a atividade ou operação que deu causa do depósito, e que a comprovação dos depósitos, quando exigida, deve ser feita de forma individualizada. Com efeito, a comprovação individualizada deve ser feita pelo contribuinte. Assim, para que os valores declarados sejam considerados como origem dos recursos, é necessário que haja efetiva comprovação da correlação entre os depósitos e os valores declarados. O impugnante também afirma que, em uma das várias solicitações na fase da impugnação, esclareceu à equipe revisora que, sendo seu progenitor pecuarista de porte, obviamente assessorava o mesmo da qualidade de pessoa de extrema confiança no repasse das quantias, sem dúvida alguma, e da única maneira de fazê-lo via depósitos bancários para a aumentação de algumas das várias propriedades rurais que acolhem o rebanho bovino. Sobre tal questão, afirma as autoridades lançadoras que o contribuinte apresenta resposta onde basicamente alega que a movimentação de suas contas decorre da atividade pecuarista, sem, no entanto, apresentar nenhum documento hábil e idôneo que comprova os fatos arguídos. Saliento que é equivocado o raciocínio de que a informalidade dos negócios das partes, como pai e filho, pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito apenas às garantias mútuas que devem ser exigidas entre as partes, um empréstimo sem nota provisória, por exemplo, mas não pode-se querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança em relação do contribuinte com a fazenda pública, que deve ser formal e vinculado à lei. Dessa forma, os comprovantes podem e devem ser preservados pelas pessoas físicas independente da escrituração formal, especialmente quando os créditos nas suas contas bancárias ultrapassam os limites definidos no artigo 42, parágrafo 3º da Lei 9.430. Decorre necessariamente da própria lei, ao impor a comprovação de individualidade da origem dos depósitos, que essas provas sejam preservadas e produzidas quando requeridas, sendo ineficazes as alegações de não possuí-las, seja por desconhecimento da lei ou por qualquer outra razão que não de força maior. Sem tais provas, são inevitáveis as consequências da lei. Ressalto que na defesa do contribuinte não identifica, assim como não apresenta documentação hábil e idônea para identificar quais os valores que teriam sua origem comprovada, tributados como rendimento da atividade rural, que teriam sido devidamente incluídos como depósito de origem não comprovada. E em caso de não ser comprovada, repiso de forma individualizada a atividade ou a operação que deu causa ao depósito, na declaração de ajuste fiscalizado, rendimentos tributados, isentos, não tributados ou tributados na fonte, o rendimento deverá ser mantido como depósito bancário de origem não comprovada, não havendo assim reparo a ser feito no lançamento.
adotando também os fundamentos do reproduzidos extraídos do julgamento de piso, desde recolher a pretensão do contribuinte quanto à solicitação de dedução da base do presente lançamento dos valores por ele declarados em DPF, devido à falta de comprovação de tais recebimentos. Dedução de valores inferiores a R$ 12.000 e cujo somatório não exceda 80 mil, pleiteio recorrente que após as deduções seja aplicado o limite legal de presunção de omissão de receita previsto no artigo 42 da Lei 9.430. Os depósitos bancários de origem comprovada que motivaram a atuação relativa à omissão de rendimentos encontram individualmente discriminados por ano calendário no anexo do TVF. A soma dos valores individuais de cada depósito igual ou inferior a 12 mil em cada ano calendário aponta os seguintes resultados. Aqui, em 2005, R$ 120 mil e alguma coisa, 2006, 172 mil, 2007, 248 mil e 2008, 196 mil. Considerando que foram mantidos no presente voto todos os valores levantados pela fiscalização relativamente aos depósitos bancários sem origem comprovada e que a soma dos valores individuais de cada depósito igual ou inferior a 12 mil ultrapassa o limite de 80 mil, sem razão o recorrente contra tal solicitação. Isso aqui é a omissão de rendimento do trabalho não assalariado, foi não conhecido, então não precisa. É a omissão de valor de 11.578 corretamente lançada na competência 04/2005. Afirma o recorrente que haveria um lançamento de valor inexistente no mês de abril de 2005. Assevera que no TVF consta como omissão de receita por falta de comprovação no referido mês a quantia de 6 mil, que, entretanto, no auto de infração teriam sido anotados indevidamente duas omissões, a quantia de 6 mil e também se computou indevidamente a quantia de 11.578, aumentando assim o valor tributável e a multa. Verificando o TVF elaborado pela autoridade fiscal lançadora, na planilha relativa à infração 2.1, podemos constatar que a omissão apurada no valor de 11.578 refere-se ao mês de abril de 2006 e não 2005. Presumos que o lançamento na competência 04/2005 tenha decorrido por erro de digitação no momento da lavratura do auto. Com razão, portanto, o recorrente quanto a tal alegação, devendo ser excluído do lançamento o valor de 11.578 na competência 04/2005. Aqui, na verdade, a competência seria do ano seguinte. Eu estou excluindo e não tem como eu incluir para o ano seguinte. Multa isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão mensalmente. Quanto à multa isolada, inicialmente o recorrente contesta o critério adotado pela fiscalização ao ratear mensalmente o valor tributável dos anos calendários 2005 e 2006, taxando tal procedimento como ilegal por ausência de norma autorizativa. Ainda referente à multa isolada, advoga outra ilegalidade, estendida aos 4 exercícios. Afirma que da aplicação da multa resta observar que a mesma, quando aplicável, tem como fato gerador das obrigações da inadimplência, ou seja, sua aplicação decorre do não pagamento de exação na data do vencimento. No caso concreto, o fisco utilizou como data a quor a data do fato gerador e não o dia seguinte ao seu vencimento não quitado. Conclui que o erro material descrito atinge o núcleo do lançamento, ou seja, sua validade, conforme se depreenderia do artigo 142 CTN, e desse modo impossível a manutenção da multa isolada. Antes de enfrentar tais argumentos, deve ser destacado que, com relação à cobrança cumulativa de multas, somente com a edição da MP 3551, convertido na Lei 11.488, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do Carnê-Leão, sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de recolhimento a menor do imposto sobre a renda de 75%. Aí eu cito a súmula 147 aqui do CARF, né, que fala que somente com a edição da MP 351 passou a existir a previsão específica de incidência dessa multa. Tem-se assim por indevida a aplicação da multa isolada de 50% por falta de pagamento do Carnê-Leão relativo aos anos calendários 2005 e 2006, posto que anteriores à nova legislação e desde apreciar os demais argumentos relativos a tal período. No que concerne ao suscitado erro material ocorrido no lançamento da multa isolada, há que esclarecer que o lançamento foi realizado nos estrictos termos da lei e que as datas constantes do auto de infração relativa à aplicação da multa refere-se, de fato, à data em que ocorrido o fato gerador que deu causa do descumprimento da obrigação acessória. Por outro lado, os juros de mora relativamente à multa isolada somente começam a incidir a partir do lançamento, ou seja, não há qualquer irregularidade ou cobrança maior prejudicial ao recorrente. Deve, assim, ser excluída a multa isolada relativamente aos anos calendário 2005 e 2006 e mantido o lançamento da referida multa correspondente aos anos calendário 2007 e 2008. Ante todo o exposto, voto por considerar parcialmente, conhecer parcialmente o recurso, exceto quanto aos argumentos contrários ao lançamento relativo à omissão de rendimentos do trabalho não assalariado
e quanto ao requerimento de que sobre os valores de omissão apurados seja aplicado o desconto simplificado de 20%. E no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo o valor de 11.578 de rendimento omitido na competência abril 2005 e a multa isolada de 50% aplicada em concomitância com a multa de ofício no exercício 2006 e 2007. É o voto, presidente. Ok, obrigado, Mário. Colegas, alguma dúvida, alguma questão para debate especial? Observação? Estou satisfeito com a exposição, então vamos passar aqui. O Martim quer fazer um apontamento, por favor, Martim. Eu caí nos últimos 30 segundos, se puder só ler a parte positiva do voto, que eu não acabei não ouvindo. Perfeitamente, senhor presidente. Antes de todo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto aos argumentos contrários ao lançamento relativo à omissão de remendo do trabalho não assalariado e quanto ao requerimento de que sobre os valores de omissão apurados seja aplicado desconto simplificado de 20%. E no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo o valor de 11.578 de rendimento omitido na competência abril 2005 e a multa isolada de 50% aplicada em concomitância com a multa de ofício nos exercícios 2006 e 2007. Ok. Por questão da multa de ofício 2007, a gente... em 2007 também é afastado, né, presidente? É a partir de 2008 que não, né? Não, é a lei de janeiro de 2007, já começa já lá no comecinho de 2007. O Mário está afastando 2007 também, né? Não, aí ele está falando exercício, então é no calendário. Essa era uma dúvida. Então tá. Então eu acompanho o relator. Se estiver pronto, acho que não tem ninguém mais com dúvida. Se quiser, eu mudo para ano calendário aqui, para ficar mais claro. Não, para mim não precisa. Ok. Ok, colegas. Então, podemos passar a votação, já que ninguém se manifesta. Martim? Eu acompanho o relator. Acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho o relator. Também estou acompanhando o relator. Com o relator. Também vou acompanhar, então ficou proclamado por unanimidade de votos, né? Conhecido parcialmente do recurso, exceto contra os argumentos contrários ao lançamento relativo à omissão de rendimentos do trabalho não assalariado e quanto ao requerimento de aplicação do desconto simplificado de 20%. No mérito, foi dado parcial provimento para excluir da base de cálculo o valor de 11.578 de rendimento omitido na competência abril de 2005 e a multa isolada de 50% aplicada em concomitância com a multa de ofício nos exercícios 2006 e 2007, anos calendários 2005 e 2006. Ok? Obrigado, então, doutor, por estar proclamado o resultado e agradeço a sua participação. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, desculpe pela falta que eu entrei atrasado por problema aqui no equipamento. Tá bom? Tudo bem. Obrigado. Bom dia, então. Obrigado. Bom dia. Pedir para o suporte, né, fazer a... Senhor presidente, desculpe, permaneceu todo o auto de infração, exceto com relação àquele probleminha que teve dos 11.000 e a multa nos anos bases de 2005 e 2006. Exatamente. 2 itens. Isso. Beleza. Ok, obrigado. Obrigado. Deixa eu ver como é que eu saio aqui. É só clicar para sair. Posso devolver? Então, acho que o suporte, não sei se o suporte auxilia nesse procedimento. Tainara? Sim, presidente. É só ele apertar em sair mesmo. Tá. Conseguimos. Enfim, então vamos prosseguir. Tendo um tempinho. O próximo item da pauta, e assim foi julgado. O próximo item seria o embargos, né? De quem que é? Ainda o Mário? Isso. 67, né? Isso, item 67. Vou passar para o 67, então. Aparentemente simples, né? Aqui é o seguinte, são embargos opostos pela unidade de execução do acordo. Meu primeiro embargo, por sinal, depois de 1 ano e meio, né? Na hora da execução desse dia daqui, nós afastamos a multa isolada, exatamente essa mesma multa aí dos 50%, e
colheu-se a informação lá na unidade, que não consta do processo, de que o contribuinte havia parcelado essa multa. Tá? Então, essa informação não chegou aos autos em momento algum, somente na hora da execução do acordo, e verificou-se que havia pedido de parcelamento especificamente da multa, aqueles parcelamentos especiais que tem redução de 90%, né, às vezes quase 100%. Então, a unidade entrou com embargos que foram acatados pelo seu presidente para que seja avaliada essa situação. Ok? Então, vou fazer a leitura. Embargos inominados opostos pela superintendência e fala do acordo de aqui uma equipe da superintendência, né? Proferido nessa turma em sessão plenária de novembro de 2020. O disparo da universidade apresenta o seguinte teor, a multa isolada, Carnê-Leão, né? A nulidade, eu vou passar para a leitura do voto direto. Os embargos nominados preenchem os requisitos de admissibilidade conforme a análise acima reproduzida, procedida pelo vice-presidente dessa turma, com a qual concordo, portanto, devem ser conhecidos. Em sessão de julgamento, decidiu essa segunda turma, por unidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício, sendo exarada a seguinte ementa. Eu destaco aqui só a parte, né, do embargada. Somente com a edição da MP 351, aqui é a reposição da súmula CAF 147. A equipe de contencioso administrativo, vinculada à superintendência, informou que parte do crédito julgado havia sido incluído em parcelamento pelo contribuinte, em data anterior ao julgamento, resultando assim na desistência parcial do recurso voluntário. Por essa razão, devolveu o processo a esse conselho para apreciação da situação e possível reparo no acordo, se for o caso, conforme o citado espaço que apresenta o seguinte redação. Compulsados os autos, constata que não havia, quando proferido o acordo, órgão de embargos, qualquer registro acerca do noticiado parcelamento ou liquidação total ou parcial do crédito tributário objeto do lançamento. Juntamente com o disparo de folha 22622, a unidade responsável pela execução do julgado juntou dos documentos de folha 602 a 20, status e extratos do processo, que dão conta do desmembramento do presente procedimento em decorrência do pedido de parcelamento de parte do crédito lançado, sendo gerado o processo número tal para onde foi transferido o valor de 46.509,06, relativo à multa isolada por falta de regulamento de Carnê-Leão mensal, que foi lançado em desfavor do contribuinte. Código 6352, conforme o auto de infração de folha 22 a 28. O extrato do processo novo, né, evidencia o fato de que a referida multa isolada por falta de regulamento do Carnê-Leão mensal foi incluída pelo contribuinte de parcelamento especial de que trata a Lei 1141, sendo que consta da folha 621 informação de encerramento do processo por quitação. Precitura o parágrafo 2º do artigo 78 do regimento do CARF, que o pedido de parcelamento importa a desistência do recurso, ficando configurado renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo. Verifique que a situação reportada pela equipe regional revela evidente erro decorrente de lapso manifesto. Assim, deve ser saneada a inexatidão constatada, considerando a ocorrente de parcelamento e quitação do valor de 46.509, correspondente à multa isolada, antes do julgamento ocorrido nessa turma. Nesse termo, não deve ser conhecido o recurso relativamente aos argumentos contrários à aplicação da multa isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão mensal, por expressa desistência mediante parcelamento, o que caracteriza a renúncia ao direito sobre o qual se fundou. Assim, deve ser anulada a decisão prolatada no acordo 220207-007-603, devendo o recurso voluntário ser conhecido apenas parcialmente, exceto quanto ao lançamento da multa isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão mensal, haja vista a desistência parcial do recurso devido ao reportado parcelamento. Pelo exposto, voto por acolher os embargos denominados, atribuindo os efeitos infringentes para determinar a anulação do acordo 02007-603, julgado na sessão de 6/11, e, passando a análise do recurso voluntário, voto por seu parcial conhecimento, exceto quanto aos argumentos contrários à aplicação da multa isolada por falta de recolhimento da Carnê-Leão e, no mérito, negar-lhe provimento. O encaminhamento aí, presidente, como é novato, né, a gente fica meio sem... Mas eu acredito que... e aí eu estou fazendo novamente a ementa fica mesmo, né? Mudado lá em cima. Ok, aí a questão relacional, né, a gente pode acertar, na verdade o entendimento está bastante claro e é nessa linha, não vai mudar muita coisa aqui. A gente está votando, então está realmente... o procedimento padrão, né, quando é nulidade, parcelou, etc, se anula, né, parcialmente ou totalmente, dependendo da situação, e já se faz
sendo aí, já se faz o ajuste correspondente na decisão, na embargada, tá? Então não tem... Já tinha negado mérito na primeira ocasião, né? É só a questão de correção só da questão do conhecimento mesmo, né? Na verdade, foi parcial o provimento, né? Uhum. Na primeira, justamente porque nós excluímos a multa. Então, agora foi conhecimento, sim, porque como você conhecimento e parcial provimento. Agora vai ser parcial conhecimento e negativo do mérito. Então, inverteu. Tá. Ok. Alguma dúvida, senhores? Vou dar uma olhada na redação, mas acho que se não é isso, é bem próximo. Então, Martim, como vota? Eu acompanho o relator. Acompanho o relator também. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Com o relator. Também acompanho, então ficou isso. Essa parte não vai ser conhecida, né? E a parte conhecida ficou negar provimento. Agradeço aí o Mário, né? Acho que os próximos são da Ludmila, né? Então, agradeço o Mário pela participação. Já passo a falar para a Ludmila, acho que dá tempo para pelo menos fazer... É super tranquilo. O termo é simples, né? Então, com a palavra, doutora. Eu vou até pedir para resumir, presidente. São 2 casos idênticos. A única coisa que muda aqui é a questão do exercício. Mas o que acontece nesse caso? Isso aqui, para mim, seria o típico caso até da DRJ não conhecer da impugnação, porque, como vocês podem ver aí referenciado, eu vou pegar o primeiro caso, que é o número 68. Na hora que ele chega na impugnação, é uma impugnação de uma folha. É aquela impugnação que fala: não houve omissão de rendimentos do trabalho porque o valor foi declarado, ponto. Não tem nenhuma justificativa, não tem nada. A DRJ, ela aprecia na verdade, esse processo ele é até um pouco confuso, porque o recorrente, ele fez a declaração dele, aí depois ele apresentou uma retificadora. Na primeira, ele declarava os rendimentos que foram omitidos na retificadora. Então, a DRJ ela faz esses esclarecimentos. E o que acontece no recurso voluntário é que aí já é até o espólio dele. Então, ao invés de ter sido, né, inicialmente, como aconteceu, o próprio recorrente apresentou a impugnação, no recurso voluntário já vem um escritório de advocacia, já representando o espólio, e ali já é tecido uma nova tese, uma tese de que não só seriam os rendimentos isentos, porque era portador de moléstia grave, e havia ainda também um pedido até de restituição, objetos que não foram suscitados na impugnação, que, como eu disse, não deveria nem ter sido conhecido. Então, o meu encaminhamento, já peço para passar para a leitura, é a diferição, né, do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, aquelas considerações básicas sobre dialeticidade, duplo grau. E no terceiro parágrafo, eu saliento o seguinte: apenas em 7 recursal defende que os, abre aspas, rendimentos não devem ser tributados, pois isentos do imposto de renda, fecha aspas, pedindo para que fosse, abre aspas, reconhecida a exclusão do crédito tributário e o direito à restituição dos valores indevidamente retidos pela fonte pagadora, fecha aspas. Por outro lado, na peça impugnatória, como já relatado, restringe-se a afirmar, abre aspas, não terá havido omissão de rendimentos, pois o valor citado foi declarado no imposto de renda conforme documentos abaixo relacionados, fecha aspas. Naquela oportunidade, pleiteava o afastamento da autuação e, em sede recursal, ele pede seja, aí eu fiz a transcrição, reconhecido o direito à restituição do valor retido de 12 mil, bem como do valor indevidamente pago no valor de 6 mil e poucos reais. Em verdade, sequer deveria ter sido conhecida a impugnação por flagrante afronta ao disposto no inciso 3º do artigo 16 do 70235, que determinam sejam expostos, abre aspas, os motivos de fato e de direito que se fundamentam os pontos de discordância e as razões de prova que possuir, fecha aspas. Anota ainda que a matéria arguída em sede recursal prescinde da apresentação de prova documental que deveria ter sido apresentada quando da apresentação lá da sua defesa, porque aí o que acontece? Ele, em grau recursal, só que ele suscita essa tese da falta da necessidade de estar albergado pela isenção, aí que ele vai trazer os documentos, laudo e tudo. Então,
salvo se tivesse comprovado, né, a ocorrência de quaisquer situações descritas no parágrafo 4º, ou seja, ele deveria ter trazido também essas provas e não o fez, porque, obviamente, não foi essa matéria deduzida. Por ter promovido flagrante guinada nas razões apresentadas a este egrégio conselho, configurada a inovação recursal que obsta a apreciação da insurgência. Ante o exposto, eu não conheço do recurso. É o meu encaminhamento, presidente. Sim, eu só estou com uma dúvida, porque, na verdade, o que acontece? Geralmente, o espólio tem interesse em se contrapor com autuações, porque vislumbra aí alguma restituição a receber, né? Então, na verdade, a gente fica pensando, por que o espólio vai se portar com isso? Geralmente é que ele tem restituição. E aí, nesse caso aqui, eu tenho que dar uma olhada como é que foi. Quero ver exatamente os termos aqui, como é que foi essa impugnação. Foi até aquele caso que eu cheguei a pontuar com você. Não lembro, assim, nos casos. Você está no 68, né? De qualquer forma, eles são idênticos. Só muda o ano calendário. Na impugnação, o crédito tributário ele foi procedente, mas o crédito tributário foi exonerado, né? Porque ele pagou, né? É aquela confusão, que ele apresenta uma declaração, aí ele faz uma retificadora. Aí ele faz uma retificadora, a autuação ela é feita com base na retificadora, e ele tinha feito uma primeira declaração em que ele não omitia esses rendimentos. Uhum. E na impugnação também nada é juntado, né, a não ser a transmissão, né, da declaração, e na segunda instância a gente já vê esse novo pedido da isenção e também de um pedido até de restituição, algo que a gente nem mesmo que se fosse possível conhecer, a gente não poderia nem ter apreciado. Acho só que talvez no teu voto está faltando um pouco essa circunstanciar melhor essa questão de que houve, de que aconteceu antes, né? Porque na verdade essa questão da retificadora, sabe que na verdade ele simplesmente a declaração ele apresentou uma retificadora em que os rendimentos estavam declarados. Está aqui na decisão do RJ, né? A presente notificação de lançamento originou-se da revisão da declaração retificadora, a qual omite rendimentos recebidos do Exército Brasileiro e, por esse motivo, não assiste razão ao contribuinte a informar que os rendimentos estão declarados. Ponto. Então, isso aí, simplesmente foi isso. Ele omissão de rendimento. E aí ele
E ele realmente não apresentou, não colocou esse rendimento na declaração, ponto. Entendeu? Eu até como eu saltei, eu até fiz a transcrição desse mesmo excerto no relatório, mas como eu não li, eu coloquei essa explicação no relatório. Simples, no caso é simples assim, entendeu? Ele simplesmente omitiu esse rendimento na declaração e aí depois no final ele já vem com toda uma história dizendo que tinha feito declaração errada, não sei o quê, que é restituição, que é isso, que é aquilo, mas exatamente. Prevalece nos sistemas da Receita Federal a última informação, né, que foi a retificadora. E que ele chegou a pagar, ele chegou a pagar, né, anteriormente, com base na primeira. Pois é, ele quer restituição, ele paga, ele paga e depois ele faz a retificadora. Na retificadora, ele não coloca o rendimento no campo de rendimentos isentos, não, Ludmila? Ou não tem a retificadora aqui? Ai, Sara, eu confesso que eu não me lembro disso, não. Porque como a situação era tão esdrúxula, né, que teve essa mudança, eu nem cheguei a olhar, não. Ele formou como tributáveis inicialmente, depois ele aqui está escrito aqui no relatório do DRJ, está dizendo aqui que ele omitiu, não sei se ele botou omitiu o rendimento, e a recurso, ele está dizendo que colocou como rendimento isento não tributáveis, então não foi uma omissão propriamente, ele tirou de tributado e jogou para não tributado. Sim, exatamente. É o que a Receita orienta, né? Quando a pessoa entrar com pedido de restituição, na verdade, ela orienta que entrega a retificadora mudando o rendimento. A Receita orienta isso, você não entra com o processo de restituição. Ele só manda a retificadora. Aí ele foi autuado e desconsideraram a informação lá do rendimento inicial, normal, né? Ele mudou, consideraram a da retificadora. Aí... Consideraram só a parte do tributado, não consideraram a parte do isento. Não, eu estava perguntando por conta dos termos do recurso, né? Que ele fala que os rendimentos não devem ser tributados, pois isentos do imposto de renda. Ele só apresenta isso no recurso, mas desde a declaração retificadora ele colocou como isento, né? Isso. No recurso ele está dizendo, foram declarados como rendimentos não tributáveis na alegação retificadora enviada em 29 de abril de 2008. Mas ele apresentou o laudo na impugnação? Não, ele não apresenta nada, ele apresenta só no recurso, ele não fala... A impugnação é uma folha de... esse rendimento não foi omitido, ponto. Naí, que na hora que vem no recurso, que vem toda essa discussão acerca da isenção pela moléstia grave, e aí vem laudo, vem tudo. Eu estava em dúvida se seria não conhecimento, porque... pelo que está escrito aqui no seu voto, ele defende que os rendimentos não devem ser tributados, pois são isentos. E na impugnação ele fala que não terá havido omissão de rendimentos do trabalho, pois o valor citado foi declarado. De fato, foi declarado, só que foi declarado no campo de isentos, né? Não no tributáveis, né? Pois então para mim são coisas distintas, né? Primeiro, que foi o que eu coloquei da questão do fundamento. Para mim, na impugnação não tem nem fundamento, ele só fala, foram declarados, ponto. Acabou. E no recurso voluntário, aí ele já chega com uma tese completamente diferente, já defendendo, aí sim há uma tese de isenção, que era algo que não foi declinado antes. Para mim, a ausência de fundamento lá no começo deveria ter sido causa até de não conhecer a DRJ, principalmente ela constatando a questão de ter havido recolhimento quando da primeira declaração correta, né, desconsiderando a retificadora. E aí, quando ele chega no recurso voluntário, ele já traz teses completamente diferentes. Então, por isso que o encaminhamento seria, a meu ver, de fato, não conhecimento. Eu concordo com a Ludmila. Eu acho que o encaminhamento está perfeito, está correto, em caso de não conhecimento mesmo, e também concordo que não deveria ter sido conhecido nem lá na primeira instância.
Tá aí, gente. Eu estou pronto para votar com vocês. Essa colocação aí da Sara, é que ele fala, ó, vem solicitar impugnação em virtude de não ter havido omissão de rendimento do trabalho, pois o valor citado foi declarado no imposto de renda do exercício 2006, conforme documentos abaixo relacionados. Né? Ele está dizendo que foi declarado. Né? Mas ele, inclusive, ele não traz, né? É o que ele falou, ele não disse que era. Ele sim falou que era declarado, ele não falou que era isento, não falou qual era o motivo da isenção, ele não trouxe argumentação nenhuma. Ele simplesmente foi declarado, sabe? E aí, então, quer dizer, aí de repente traz toda uma argumentação nova aqui, do zero, praticamente, né? Então, assim, eu acho, particularmente, eu concordo com o caminho da Ludmila também, entendeu? Nessa situação, uma situação extrema, né? E assim. Ele nem falou que era isento, nem falou que era isento, não trouxe documento nenhum acerca da isenção, não trouxe nada na impugnação, gente. Só disse assim, declarei, pronto. E uma aí, folha, declarei, folha. ponto. Eu acho complicado, para mim é um caso, eu entendo se a gente pode votar o conhecimento primeiro, depois, ou então pode pegar uma vista de mesa também, para o pessoal olhar com mais calma e ponderar, né, a situação. Só mais um detalhe. Aqui no julgamento de piso, tem um parágrafo que fala o seguinte, até reproduzido pela conselheira. Logo após, na data tal, né, o contribuinte apresentou declaração retificadora na qual omitiu os rendimentos tributáveis recebidos do Exército Brasileiro. Isso aí não seria uma falha lá do julgamento de piso, não? Falando que ele omitiu os rendimentos? Então, eu acho que esse processo não era para ter sido nem julgado. Eu acho que ele realmente ele vem todo problemático desde o começo. Mas, de fato, ali o que foi constatado foi uma omissão de rendimentos. Nós estamos analisando 2 documentos distintos. O primeiro em que ele não omite e o segundo em que ele omite. A autuação foi feita com base nesse segundo. Mas ele não omite, ele declara como não tributável. Por isso que eu estou falando, ela está dizendo que ele omitiu a DRJ. Na verdade, ele está declarado, só que ele está declarado em campo diferente do rendimento tributável. Não, tudo bem, mas isso aí também foi uma interpretação da DRJ também, né? Ela não pode dizer que é uma nulidade em cima dela. Ela analisou os documentos e chegou a essa conclusão. Não vejo isso como uma nulidade propriamente de decisão. Porque ela reafirma que o qual omite os rendimentos recebidos do Exército Brasileiro e, por esse motivo, não assiste razão ao informar que os rendimentos estão declarados. Na verdade, eles estão declarados. É questão operacional também, né, mas desculpa, eu entendo assim, não sei. Ela omite no sentido de não ter colocado esses rendimentos como tributáveis. É isso que ela quer dizer, né? Que foi autuado, né? Foi uma autuação por omissão de rendimentos que foram considerados como tributáveis. Mas o laudo ela não apresentou, não, né, Ludmila? Na impugnação? Não. Impugnação não, só no recurso voluntário. E é por isso que a questão está atrelada, porque isso eu não estou conhecendo essa matéria, então logo esses documentos que você me juntou aqui agora, eles são imprestáveis, porque não cai também nenhuma exceção. Se fosse um documento produzido depois, se tivesse alguma causa lá do parágrafo 4, eu teria aceitado e tudo. Se fosse uma mudança de argumentação por um fato superveniente, tudo bem. Agora não é o que aconteceu aqui. Ok. Alguém quer algum esclarecimento ou quer pedir uma vista de mesa, alguma coisa? Ou estão prontos para votar? Então tá. Mário, como vota? Acompanhe a relatora pelo não conhecimento. Eu acompanho integralmente a relatora. Também acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Com a relatora. Com a relatora. Eu também vou acompanhar. Então, ficou não conhecido o recurso por unanimidade no item 67. E o item 68 qual seria o encaminhamento? O mesmo, porque aqui só há mudança do ano calendário. Esse primeiro caso que nós julgamos, final 68, exercício 2000. Julgou 68 e agora 69, né? É isso. Isso. Né? Tá. O 68 que nós julgamos e o encaminhamento acolhido pela turma foi de não conhecimento, era do exercício de 2006. Já o número 69
que também do mesmo contribuinte, tudo já é o exercício de 2007 e tudo idêntico. Aconteceu exatamente a mesmíssima coisa e, por essa razão, o encaminhamento que eu dou é de não conhecimento do recurso, só declinado em 7 recursal a questão da isenção, por moléstia grave, só em 7 recursal vem o laudo, é exatamente a mesma situação de fato. Ok. Não tem nenhum esclarecimento, todos estão com o voto e os autos na frente. Passamos a colher os votos, então, Mário. Acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Acompanho também a relatora. Com a relatora. Também com a relatora. Então, ficou 68 e 69, no conhecimento do recurso, unanimidade de votos. E dada a hora, eu vou pedir, então, para pausar a gravação. Na tarde, a gente retoma, tá? O final desta manhã da pausa da gravação, por favor.